Amém, meus irmãos, mais uma vez, bom dia a todos novamente. É um prazer estar aqui, um prazer poder ministrar com vocês, a vocês aqui nessa manhã. Sempre muito bom ver esses rostinhos lindos que nós temos aqui na nossa igreja. Meus irmãos, eu gostaria de convidar vocês que deixem suas Bíblias abertas no Evangelho que nós lemos nessa manhã, Marcos capítulo 12, versículos 38 a 44, nós vamos pular o versículo 35. Marcos 12, 38 a 44. É sempre bom estar com as Bíblias abertas, conferir se aquilo que está sendo dito realmente confere com a palavra do Senhor. Além disso, como de costume, convido todos a poderem dar uma passeada na palavra de Deus. Então, é bom estar com a Bíblia aberta para que esse passeio possa se tornar efetivo. Esse passeio acontecerá no Evangelho de Marcos, que é a nossa leitura, que é o nosso texto desse ano. Mas antes de começar a nossa mensagem, de fato, eu gostaria de fazer uma oração. Gostaria que vocês orassem comigo. Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, nós estamos aqui como Teu povo, reunidos, esperando, Pai amado, que Tu venhas a ministrar aos nossos corações. Senhor, nós já lemos a Tua palavra já falou conosco, e nada é mais importante, Pai amado, que receber a leitura da Tua palavra, Senhor Jesus Cristo, mas agora nós teremos a explicação. Que esse momento, Pai amado, também venha a ser frutífero, que esse momento venha a ser edificante, que esse momento venha fazer com que nós possamos crescer em fé, em esperança, em amor, que nós possamos crescer no conhecimento, Pai amado, de Ti, no conhecimento do Teu nome, Pai. Eu te peço, Senhor Jesus Cristo, fale conosco, sê conosco, e que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, ó Tu que és a minha rocha e o meu Redentor. Amém. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, como de costume, eu gosto de falar sempre que são poucas as vezes que o Evangelho de Marcos dá uma colher de chá para o pregador, porque normalmente o Evangelho de Marcos é um texto um tanto quanto duro, um tanto quanto difícil. As palavras de Marcos às vezes são um tanto quanto ásperas, e pregar palavras ásperas nem sempre é uma jornada muito fácil. O texto de hoje não é exceção. Você já deve ter visto algum pregador como eu, ou Robert, ou Rafa, ou Afonso, em algum momento subir aqui em cima e falar: meus amigos, hoje é dureza. Hoje é dureza. E esse domingo não é uma exceção. O texto de hoje é muito difícil, e eu sinto dizer a todos vocês que esse não vai ser um daqueles sermões em que a gente sai elevado, sabe, sentimento elevado, a gente sai se sentindo bem. Talvez muitos de nós não sentimos nem mesmo edificados com as palavras de hoje, com o coração ardendo, alegres. O texto de hoje trata, antes de tudo, de uma denúncia, e pregar denúncias às vezes é um tanto quanto difícil. Mas eu gostaria de convidar vocês para imaginarem uma seguinte situação. Imagine que você é um funcionário público, e eu vou dar até um órgão. Você pode trabalhar em um outro órgão, ou talvez você trabalhe, nem que seja funcionário público, ou trabalhe num funcionalismo público, mas imagine essa situação. Você trabalha na presidência da República. Você trabalha na presidência da República e você está em seu ambiente de trabalho do dia a dia, do cotidiano, e de repente você está no seu trabalho e surge um homem estranho, e apesar dele ser da mesma nação que você, Brasil, esse homem, ele vem de muito, muito longe. Podemos citar como exemplo um lugar muito longe, o Acre. O Acre é muito longe, mas nós poderíamos citar lá dos recônditos, quase na fronteira, no Rio Grande do Sul também, um outro lugar um tanto quanto longe. E você mora na capital, numa cidade grande. Você é um cidadão dessa cidade grande, você tem um emprego num lugar importante, na presidência da República. E esse homem que vem de lugar distante, de um lugar muito simples, talvez ele não passe do que no Brasil nós poderíamos chamar de um ribeirinho, ou alguma coisa do tipo. Além disso, você olha o sotaque desse homem, o sotaque dele é estranho ao lugar onde você está morando. Ele claramente não está no lugar dele.
Ele está invadindo o seu espaço. Ele chegou no seu ambiente de trabalho, essa pessoa estranha, e ainda por cima ele começa a falar mal de você, do seu trabalho e de tudo que vocês fazem naquele lugar. E para piorar, esse homem estranho que acabou de chegar, ele faz com que diversas pessoas que estão ao redor comecem a dar atenção muito mais a ele do que a vocês que fazem um trabalho importante, um trabalho que realmente tem relevância para o funcionamento da nação. Esse homem estranho, esse Zé Ninguém, ele chega e começa a fazer com que todo o seu trabalho seja destruído. Ele, além de falar mal, ele começa a impedir que o trabalho do seu local funcione corretamente. Ele começa a impedir que as pessoas comecem a usar os seus computadores, ou então continuem levando os despachos, ofícios, assinem portarias e tudo mais. Ele impede com que todo o trabalho daquele órgão funcione. E o que você faria nessa situação? Você ficaria feliz? Você ficaria provavelmente muito irritado. Como você reagiria? É basicamente essa situação que estava acontecendo quando Jesus chegou no capítulo 11 em Jerusalém. Jesus, um homem pobre que vem de um lugar distante, com um sotaque totalmente diferente, chega no templo e começa a impedir o templo de funcionar. Qual a decisão que os escribas tomam? Eles tomam a decisão de destruir Jesus. É basicamente isso o que acontece. Em nosso contexto, se você observar comigo e voltar algumas páginas do seu evangelho, para o início do capítulo 11 do evangelho de Marcos, e por isso é sempre importante estar com a Bíblia aberta para poder acompanhar, Jesus chega, enfim, em Jerusalém. Nas últimas semanas nós falamos bastante sobre Jesus estar nessa jornada em direção a Jerusalém. Por 3 vezes Jesus prediz que algo terrível aconteceria quando ele chegasse em Jerusalém. Jesus diz que ele seria condenado, ele seria rejeitado pelos líderes de Jerusalém, ele seria condenado à morte por esses líderes, seria então entregue aos pagãos, e então ele seria torturado, crucificado e morto. Mas depois de 3 dias então, ele ressuscitaria. Isso tudo Jesus disse aconteceria quando ele chegasse em Jerusalém. Nós observamos o quanto os discípulos não deram ouvidos à palavra de Jesus, na verdade tentaram corrigir Jesus. Jesus, você deve estar enganado, isso obviamente não vai acontecer. A gente vai ficar rico, eu vou sentar no lugar de riqueza, eu posso sentar na sua esquerda e meu irmão à sua direita no seu trono, quando você tiver a glória lá em Jerusalém. Os discípulos não deram ouvidos, mas o caminho que Marcos traça no capítulo 11 tem um fim. Enfim, eles chegaram em Jerusalém. E o evangelho de Marcos no capítulo 11 narra, e você pode ver na primeira perícope desse capítulo 11, Jesus chega em Jerusalém, e todos nós conhecemos muito bem a cena da chegada em Jerusalém. Nós celebramos ela uma vez por ano, aqui em nossa comunidade, quando nós lembramos dessa data especial do calendário cristão chamada de o Domingo de Ramos. Jesus chega na cidade, ele é recepcionado por uma grande multidão, com grandes honrarias. Eles estendem seus próprios mantos pelo caminho, eles retiram ramos e jogam no caminho para que Jesus possa entrar como um rei, como um grande libertador. Do passado judaico também entrou. Os macabeus entraram com a mesma honra quando eles libertaram Jerusalém dos pagãos. E então aquelas pessoas começam a aclamar Jesus: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino do nosso pai Davi. Hosana nas alturas. E a narrativa do evangelho continua. Jesus então entra com grande expectativa na cidade, as pessoas clamam,
E Jesus, de uma forma estranha, no versículo 11, vocês podem observar, ele chega em frente ao templo, observa tudo que está ao seu redor e simplesmente sai de Jerusalém e vai para Betânia, um vilarejo que ficava logo ao lado. Afinal de contas, o evangelista diz, já era tarde e é passado o primeiro dia de Jesus em Jerusalém. Até que no outro dia, e você observar a partir do versículo 12 do capítulo 11, você observa que Jesus volta para caminhar em direção a Jerusalém, ele passa ao lado de uma bela figueira, frondosa figueira. Jesus vai e procura frutos nessa figueira e não existe nenhum fruto. E então Jesus faz algo um tanto quanto estranho. Jesus amaldiçoa aquela figueira, falando que ela não vai mais gerar frutos nenhum. E Jesus continua a sua jornada. Jesus então chega no templo. Jesus chega e vai em direção ao templo de Jerusalém, e Jesus expulsa todos os que estavam vendendo animais e fazendo câmbio ali naquele templo. Jesus impede ainda que as pessoas transportem objetos por dentro do templo. Objetos não devem mais ser transportados dentro do templo, a venda de animais está interrompida, o câmbio, a troca por dinheiro está interrompida aqui. E Jesus disse, não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Vós, porém, fizeste dela um antro de ladrões. O que significa essa atitude de Jesus? Essa atitude de Jesus não se trata de uma condenação à venda de animais no templo, já que a própria lei de Moisés, Deuteronômio 14, 25 a 27, ordena que deveria existir dentro do templo vendedores que proporcionassem àqueles que moram longe a possibilidade de comprar um animal e, após a compra do animal, oferecer aquele animal como sacrifício ao Senhor. Jesus não estava condenando essa prática. Então o que Jesus estava fazendo? Jesus estava condenando o próprio templo. Jesus estava condenando o próprio templo. Jesus estava literalmente impedindo que o templo funcionasse. O templo não vai mais funcionar dessa forma. E existia um pensamento comum entre diversas pessoas de certos sectos judaicos, de que um dia Deus iria enviar um novo templo. E Jesus diz justamente isso, um novo templo está surgindo, esse templo já não tem mais a sua finalidade, esse templo chegou ao seu fim, esse templo já não cumpre o seu propósito. Na verdade, esse templo se tornou um covil de ladrões, um lugar em que pessoas malfeitores vão para ele para fugirem de serem pegos do seu mal. Um lugar em que as pessoas se escondem e falam, eu confio, eu tenho um templo, então nada vai me acontecer de ruim. E essa atitude de Jesus, obviamente, ofendeu as pessoas que controlavam o templo. E por isso você pode observar que no versículo 18 diz que essas pessoas passaram então a buscar matar, ou algumas traduções mais literais vão trazer destruir Jesus. Elas queriam destruir Jesus. E essa palavra destruir era importante, pois é a mesma palavra que é utilizada pelo demônio para se referir a Jesus. O Jesus diz que Jesus veio para destruir os demônios no capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Mas essas pessoas, elas passaram a ter a intenção de destruir, não os demônios, mas destruir o destruidor dos demônios, destruir Jesus. Uma das ironias do Evangelho de Marcos. Isso fez o quê? Logo depois, nós observamos que Jesus vai embora e ele passa ao lado daquela figueira, e aquela bela figueira agora está ressecada, a figueira que foi amaldiçoada. E aqui nós temos um sanduíche marcano, como eu já expliquei para vocês em outras situações. O que aconteceu com aquela figueira
é o que aconteceria com o templo. Ele estava ressecando, ele iria ser destruído. Então nós vemos que Jesus entra em rota de colisão com os escribas e com os sacerdotes do templo, com aquelas pessoas que controlam o templo. Jesus entra em direta rota de colisão com os líderes religiosos. Tudo porque o templo estava sem frutos e o templo agora iria ser destruído. E a mensagem final do Evangelho de Marcos, eu já falei para vocês que existem blocos literários em Marcos, do capítulo 8, 22 até o final do capítulo 10 é sobre os discípulos, capítulo 11 até a crucificação de Jesus é o conflito de Jesus com os líderes de Jerusalém. O conflito de Jesus com os líderes de Jerusalém, porque o templo já não cumpre mais a sua função. E nós observamos várias histórias. Existem várias histórias, nós não nos aprofundamos aqui na igreja, mas elas estão no capítulo 11, no capítulo 12, você pode ler na sua casa. Nós aqui na igreja lemos apenas uma dessas histórias. No domingo passado, o reverendo Dan pregou essa história em que nós temos uma única exceção à classe dos sacerdotes, dos escribas, em que um escriba, Jesus diz que está próximo do reino de Deus e ele sabe o sumário da lei, mas ele está ao contrário de todos os outros escribas do seu grupo social. A verdade é que os escribas que estão em conflito com Jesus, eles buscam uma forma de prender Jesus, de condená-lo, e Jesus vai sempre, nesses diálogos que nós observamos contra eles, se esquivar. Ele se esquiva durante alguns dias, mas até que enfim, depois de uma semana, Jesus, nós sabemos, cumpre o seu destino em direção até a cruz, naquela sexta-feira da paixão. Enfim, a jornada de Jesus em direção ao seu destino acaba quando ele chega em Jerusalém. Ele está pronto para enfrentar tudo o que Jerusalém havia preparado para ele. E o caminho para a cruz passa pelo confronto com as autoridades religiosas, porque elas são as figuras que vão fazer com que o povo que aclama Jesus no domingo de Ramos, fazer com que o povo que ouve os ensinamentos de Jesus no templo, quando ele confronta os escribas, eles são as pessoas que irão fazer com que a mentalidade do povo mude na hora H, e eles passem a desejar que Jesus seja crucificado. São eles que vão mudar a mente das pessoas, à disposição da multidão que estava totalmente favorável para Jesus, e se transformar numa mentalidade contra Jesus. São os líderes religiosos que vão fazer isso. E Jesus era um tanto quanto sagaz, até mesmo árduo, duro em suas críticas. Jesus está determinado nesse interim a criticar os escribas. E Jesus ensinava no texto de nossa leitura, no versículo 12, no capítulo 12, no versículo 38, Jesus nos diz o seguinte: ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os escribas, eles fazem questão de andar com amplas túnicas e de serem cumprimentados nas praças, gostam dos primeiros assentos na sinagoga e dos lugares de honra nos banquetes, mas devoram as casas das viúvas, enquanto exibem-se com longas orações. Eles serão julgados com o maior rigor. A crítica de Jesus aos escribas afirma que eles gostam de receber honra. Eles gostam de receber honra, eles gostam de ser honrados, eles gostam de ser reconhecidos, eles gostam de ser percebidos pelos outros como pessoas que são piedosas, como pessoas que são religiosas, como exemplos e modelos a serem seguidos por toda a sociedade. Eles queriam que as pessoas tivessem certeza de que eles são os verdadeiros religiosos, eles são as verdadeiras pessoas a qual vocês deveriam olhar e seguir. Eles queriam que todos percebessem e achassem que a ideia deles fosse realmente uma interpretação da palavra que vem diretamente de Deus.
Eles tomam a posição dos primeiros lugares, eles oram alto e na frente de todas as pessoas eles andam de uma forma destacada no meio das pessoas, com a intenção de que eles sejam percebidos, de que todos vejam, esse homem aqui de fato é um homem de Deus. E meus irmãos, isso se assemelha muito com práticas religiosas presentes em nosso meio hoje. Isso se assemelha muito com práticas religiosas presentes, principalmente entre evangélicos hoje. Principalmente entre evangélicos e talvez evangélicos que nos influenciam. Evangélicos que nós gostamos de ver as mensagens nas redes sociais, no YouTube, nós seguimos no Instagram. Talvez esse texto e esse tipo de exemplo diga respeito a pessoas que nós admiramos. Meus irmãos, para um único exemplo que eu gostaria de trazer, entre os evangélicos existe hoje uma chamada cultura de honra. Vou trazer apenas o exemplo da cultura da honra. E se você pegar o livro que fala sobre cultura da honra e você ler esse livro, esses livros vão falar ideias que são realmente positivas. Se você ler o livro sobre cultura da honra, você vai pensar, nossa, isso aqui realmente é algo que todos nós deveríamos fazer e seguir. Afinal de contas, o livro diz que nós devemos tratar todas as pessoas com a honra que lhe é devida. A pessoa mais simples o possível, ela merece ser honrada, simplesmente pelo fato dela ter a dignidade de ser uma imagem de Deus. E esse livro diz que nós devemos desenvolver uma cultura da honra nas nossas igrejas e aprender a honrar a pessoa mais simples, mais vulnerável que está em nosso meio. Nós devemos criar uma cultura, e às vezes isso pode soar até um pouco mecânico e não tanto do coração, mas de qualquer forma é positivo falar, você deve honrar a todas as pessoas, até mesmo a pessoa que é mais simples. O problema, entretanto, e que é algo que vai além da teologia oficial da cultura da honra desses livros, é que os líderes também devem ser honrados. E a honra dos líderes é especial. E se faz referência a textos de 1 Timóteo capítulo 4, se eu não estiver enganado, é 1 Timóteo, mas principalmente Isaías 61, que diz que Deus iria trocar a vergonha em dupla honra. E existe dupla honra também num contexto de Timóteo, que está falando muito mais de manter os nossos líderes financeiramente, e que os líderes merecem a honra no quesito salário, e se entende honra como algo muito maior do que apenas o salário no contexto de Timóteo. E se diz que o líder ele é merecedor de dupla honra. E essa é uma teologia que está presente em muitas e muitas igrejas que nós fazemos. E essa dupla honra coloca o líder religioso num patamar superior a todas as outras pessoas. Se as pessoas que estão no púlpito e transitando na rua, elas merecem honra, o líder merece dupla honra. E o líder que se entrega a sua vida para cuidar das ovelhas, ele merece ser duplamente honrado pela sua árdua tarefa. E ele deve ser ouvido, e ele se torna então uma pessoa inquestionável, uma pessoa a quem nós devemos toda a lealdade. E esse líder, ele é direcionado a buscar, a descobrir quem é a pessoa que é verdadeiramente leal a ela, e a pessoa que não é leal, aquela que trai, aquela que não honra o líder de forma correta. E cria um ambiente de desconfiança, e cria um ambiente que se você segue a cartilha, está tudo ok. Você foge da cartilha um pouquinho, você é totalmente descartado, você se torna lixo. O líder se torna alguém inquestionável. E o papel do liderado se torna de acatar todas as opiniões do líder de forma irrestrita, de forma acrítica. Cultura da honra. Pode até ter alguma coisinha boa sobre honrar todas as pessoas, mas no geral, o líder que merece dupla honra, além de ser uma interpretação ruim e errada da Bíblia, cria um ambiente totalmente distorcido, totalmente errado, totalmente destrutivo.
e igrejas grandes, com muitos cristãos evangélicos, igrejas que nós admiramos, são igrejas que também várias e várias pessoas saem machucadas por causa disso. A crítica de Jesus é justamente a escribas que querem receber honra. Mas a crítica de Jesus não é somente para pessoas que querem receber honra. E não sei se vocês perceberam, o versículo 40, a crítica de Jesus vai além. Devoram as casas das viúvas. Os escribas são pessoas que gostam dos primeiros lugares e que, além disso, devoram as casas das viúvas enquanto se exibem com longas orações. O que o nosso texto apresenta logo depois de trazer essa afirmação de Jesus que os escribas devoram as casas das viúvas, o nosso texto apresenta justamente uma viúva entregando tudo o que ela possuía, tudo o que ela tinha. O texto continua: sentado em frente ao tesouro do templo, Jesus observava como a multidão colocava ali dinheiro. Muitos ricos colocavam bastante. Chegou então uma viúva pobre e colocou ali 2 moedinhas de pouco valor. Então Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros no tesouro. Todos eles deram do que tinham de sobra, ao passo que ela, de sua pobreza, deu tudo o que tinha para viver. Jesus havia acabado de falar que os escribas devoravam as casas da viúva, e agora surge uma viúva entregando tudo o que ela tinha no templo. Alguns intérpretes entendem que essa história está apresentando uma imagem do discípulo ideal, que deixa tudo para trás, assim como os discípulos fizeram lá no primeiro capítulo para seguir Jesus, que oferta tudo o que tem a Deus, e que esse é um ato correto, que esse é um ato que deve ser imitado. Mas, meus irmãos, até quando Pedro deixa tudo para trás, no Evangelho de Marcos, a próxima história é justamente Pedro voltando para casa para cuidar da sua sogra. Meus irmãos, eu não acredito que esse texto está apresentando a nós a viúva como um exemplo a ser seguido, de alguém que entrega tudo para depois morrer sem nada. Eu acredito que esse texto apresenta essa viúva como uma vítima da ação dos escribas. Ela entregou tudo o que ela tinha. Ela é alguém que teve a sua casa devorada pelos escribas. E há pouco tempo, agora, eu falei que o conflito de Jesus não tinha a intenção de ser uma crítica ao mercado religioso, ao comércio religioso e à manipulação religiosa. Ali é um ato profético de Jesus contra o templo. Mas essa história aqui, essa história é sobre manipulação religiosa. Essa história é sobre líderes que manipulam pessoas a oferecer tudo o que elas têm e ficar sem nada. Nós estamos diante de uma mulher pobre, uma viúva, alguém desamparado, que precisava receber cuidados do sacerdote. O sacerdote deveria ser a pessoa principal a se preocupar com o cuidado da viúva. Mas ela não foi cuidada. Ela ficou com nada. Ela foi devorada. Enquanto os outros doavam, entregando as suas sobras, os ricos, ela entregou tudo, e o que restou, nada. A casa dela foi devorada. Essa mulher, em seu ato genuíno de adoração a Deus, totalmente de bom grado, se torna uma vítima dos líderes religiosos de Jerusalém. Os escribas estavam tirando vantagem dela.
Ela deu tudo o que ela tinha para viver e agora ela não tinha mais nada para viver. E a pergunta que fica: o templo realmente precisava daquelas 2 moedas de pouco valor? O templo já não tinha ouro suficiente em suas paredes? O templo iria fechar se aquela doação que deixou aquela mulher sem nada, sem aquelas 2 moedinhas? Não, o templo não precisava. E qual seria o destino daquela viúva? Nós simplesmente não sabemos. A mulher estava desamparada, em uma situação frágil, numa sociedade em que ela provavelmente não tinha nenhum emprego, ao máximo, o pedir dinheiro na porta do templo. Ela estava em uma situação frágil e delicada e ela caiu na mão de líderes inescrupulosos. Ela até poderia ter recebido alguma ajuda no futuro e tudo ter ficado bem. Ou então, ela pode ter tido um destino terrível e ficado sem nada. O que aconteceu com essa viúva, nós não sabemos. Talvez não tenha surgido nenhum Elias para ajudá-la na sua casa. Nós não sabemos. O que nós sabemos é que os líderes que fizeram isso com ela são os mesmos líderes que levaram Jesus à condenação à morte. E essa é a última história de Jesus no templo. Depois disso, Jesus declarará o fim do templo de uma vez por todas. E essa atitude de Jesus em relação ao templo, a condenação que Jesus tem ao templo, é aquilo que leva Jesus em direção à cruz, em direção à morte. A principal acusação de Jesus é a sua visão de que o templo havia chegado ao fim. Essa história de Marcos, ela não tem a intenção de nos trazer essa mulher como um exemplo. E existem histórias similares no Evangelho. Se você for, por exemplo, no Evangelho de Lucas, nós vamos ver Jesus elogiando a fé de uma mulher que entregou tudo para o templo, para viver com Deus. Então Jesus tem esse tipo de intenção em outros lugares. Jesus de fato fala sobre a fé da pessoa que entrega tudo no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Marcos não é essa a situação. No Evangelho de Marcos, o que nós temos é a crítica ao que acontece no templo. A crítica. E por isso, meus irmãos, eu estaria totalmente errado em trazer uma pregação para vocês que fizesse esse seguinte chamado: entregue tudo o que você tem. E esse é o tipo de pregação que nós devemos ter cuidado, de líderes que chegam a nós e falam: dê um passo de fé, dê aquele passo que falta para que a sua bênção possa vir. Entregue tudo o que você tem a Deus e Deus te dará em dobro. Entregue tudo o que você tem a Deus. Aposte sua vida a Deus, confie naquilo que Deus pode fazer por você. E doe para mim. Dê o seu dinheiro para mim, que sou o homem de Deus. É isso que esses líderes faziam no passado e é isso que vários líderes fazem hoje. É isso que líderes fazem contra Deus o tempo inteiro, contra as pessoas. E eu gostaria de terminar trazendo a leitura de Jeremias capítulo 7. Jeremias capítulo 7, versículos 1 a 11, que trazem a visão de Jesus sobre o templo, aquilo que Jesus performa, age no meio daquelas pessoas. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor: fique de pé à porta da casa do Senhor e ali anuncia esta palavra: escutai a palavra do Senhor, vós todos de Judá, que entrais por essas portas para adorar o Senhor. Assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: corrigi os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não confieis nessas palavras mentirosas. Este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Somente se corrigirdes realmente os vossos caminhos e as vossas obras, se praticardes o direito uns com os outros, se não oprimires os migrantes,
os órfãos e a viúva, se não derramares o sangue inocente neste lugar, nem fores atrás de deuses estranhos, para a vossa desgraça, só então vos farei habitar neste lugar, terra que dei aos vossos pais desde sempre e para sempre. Mas vós colocareis vossa confiança em palavras mentirosas que nada valem, como é roubar, assassinar, cometer adultério, jurar falso, incensar a Baal, seguir deuses estranhos que jamais conhecestes, e depois chegar e vos apresentar diante de mim nessa casa, dizendo: estamos salvos, para logo praticar todas essas abominações? Porventura confundis essa casa sobre a qual é invocado o meu nome com um covil de ladrões? Eu mesmo vi, assim diz o Senhor. É exatamente essa mesma crítica que Jesus estava trazendo novamente sobre as pessoas em Jerusalém. A mesma crítica de Jeremias é repetida por Jesus nos capítulos 11 e 12 em Jerusalém. E por causa disso, Jesus é crucificado no final. Meus irmãos, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Como eu disse, não é uma mensagem que faz o nosso coração arder, queimar, se sentir agradável, mas é a palavra do Senhor. Mas é a palavra do Senhor. Que nós tenhamos cuidado com líderes. Amém. Vamos fechar os nossos olhos, ficar de pé para fazer uma oração. Senhor Deus, Pai, faça com que nós possamos, Senhor Jesus Cristo, ter discernimento, Senhor Jesus, para saber a quem nós seguimos. Nos dê discernimento, Senhor Jesus Cristo, para poder enxergar aquilo que é verdadeiro e distinguir o verdadeiro do falso. Pai amado, que nós possamos nos apegar à Tua Palavra e à Tua Palavra somente, Senhor Jesus Cristo. Guarda-nos, Pai amado, dos maus caminhos, guarda-nos de maus líderes, Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, guarda-nos da manipulação. Ajuda-nos, Senhor. Senhor Jesus Cristo, eu creio que essa igreja a qual nós estamos agora é uma igreja boa, correta, que segue a Tua Palavra, pega a Tua Palavra, Pai amado, e compartilha da Tua graça com as pessoas, Senhor. Senhor Jesus Cristo, faça com que nós, que estamos adiante da Tua igreja, levando a palavra Tua para elas como alimento, possamos permanecer fiéis. Senhor Jesus Cristo, que elas possam receber dessa palavra de bom grado. Senhor, guarda-nos na tentação de seguirmos por outro caminho. Ajuda-nos, dê o Teu Santo Espírito, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que reina contigo na unidade do Espírito Santo, um só Deus, hoje e sempre. Amém.